Olá a todos, dando continuidade ao direito administrativo e falando das espécies de contratos, hoje nós vamos falar sobre consórcio público. Mas eu tenho que fazer uma observação antes de nós começarmos a falar sobre consórcio público. Nós temos consórcio públicos antes da Lei 11.107 de 2005 e posterior à Lei 11.107 de 2005. Antes da lei, o consórcio público convencional, que nós chamamos de consórcio público convencional, só podia ser celebrado entre entidades da mesma linha federação, município com município, estado com estado. Depois do advento da Lei 11.107 de 2005, os consórcios públicos regidos por referida lei podem ser firmados por quaisquer entes da federação, estado com município, município com município também, não há problema, mas o município com a União e assim sucessivamente. Então nós só fizemos esse esclarecimento para que vocês tenham uma base. No último exame da Ordem dos Advogados, um dos últimos exames, na verdade, foi perguntado sobre o consórcio público, com quem que ele poderia ser firmado após o advento da Lei 11.107 de 2005. Então, eu vou conceituar para vocês o que é um consórcio público. Então, o consórcio público é um mecanismo de cooperação intergovernamental que visa a colaboração de governos a fim de que juntos consigam atingir objetivos compartilhados, ou seja, os mesmos objetivos que um talvez sozinho não consiga, o outro talvez também não consiga, só que juntos eles podem galgar uma melhor prestação de um serviço público de forma mais condizente. Então, na Lei 11.107 de 95, ele fala para a gente que eu posso firmar um convênio, no caso aqui, o consórcio público, tanto faz por uma pessoa pública ou como uma pessoa privada. A personalidade jurídica de direito público, no caso de constituir uma associação pública mediante a vigência das leis, tem que ser feitas, de ratificação do protocolo de intenções, daqui a pouco nós vamos falar que é o protocolo de intenções. O consórcio público com personalidade jurídica de direito público integra a administração indireta de todos os entes da federação consorciados e o obriga ao seu cumprimento. Só para deixar isso bem claro para vocês. Então, quando dois municípios resolvem, de personalidade jurídica de direito público, resolvem firmar um convênio, eles precisam de uma autorização legislativa, após, obviamente, o protocolo de intenções. O protocolo de intenções, eu vou explicar, mas só para a gente ter uma visão rapidinha, é o que eu desejo, vamos dizer assim, qual a finalidade, período, o que eu quero fazer. Daqui a pouco eu vou explicar com mais ênfase. Então, após isso, cada Câmara Legislativa, imaginando que sejam dois municípios, cada Câmara Legislativa realiza-se a aprovação através de uma lei, permitindo o ente público firmar esse convênio com outro município. Eu vou deixar bem claro, após o advento da lei, pode ser feito com qualquer ente da federação, mas o exemplo dado é do município. Eu realizo esse convênio, e devo obrigatoriamente cumpri-lo. Eu não posso simplesmente parar, eu devo obrigatoriamente cumpri-lo, quando eu faço com a personalidade jurídica de direito público. Mas eu também posso fazer um convênio com a personalidade jurídica de direito privado, mediante o atendimento dos requisitos da legislação civil. Então, a constituição da sociedade, a finalidade da sociedade, a capacidade das pessoas que integram a sociedade e, no caso aqui, também sem fins lucrativos. Então, quando o consórcio for pessoa jurídica de direito privado, sua constituição deve ser efetivada conforme a legislação civil, de modo que a aquisição da personalidade ocorrerá quando o registro dos atos constitutivos de direito público, mas
ainda estarão sujeitos às normas de direito público. Então eu vou seguir a minha Constituição pelo direito privado, só que a partir do momento que eu faço este convênio, eu vou seguir as normas de direito público no que concerne a realização de licitação, celebração de contratos, prestação de contas e admissão de pessoal. Então eu tenho algumas características um pouquinho diferentes. Como eu estou recebendo dinheiro público, eu devo prestar contas, licitar, porque o dinheiro que eu estou recebendo é público, contratar mediante a égide da consolidação das leis do trabalho, não do estatuto, diferente se fosse uma pessoa jurídica de direito público, aí seria pelo estatuto. Então, são detalhezinhos que a gente vai verificar. Com relação à citação, ela tem também algumas características diferenciadas que está contida dentro da 8.666, que também vai ser objeto para que vocês possam aí aprender. Eli Lopes Meireles, mediante tudo isso que nós falamos, ele conceitua convenção da seguinte maneira, né? São consórcios públicos, pessoas de direito público, quando associação pública ou de direito privado, decorrente de contratos firmados entre entes federados, após autorização legislativa de cada um para a gestão associada de serviços públicos e de objetivos de interesse comum dos consorciados, saúde, meio ambiente, isso é uma relação específica. Então, nós já vimos que pode ser uma relação entre o direito público com o direito privado, direito público com o direito privado, com o direito público também, sem problema nenhum, tá? Mas eles têm algumas atribuições específicas, tá? Primeiro, firmar convênios. O que dá a esta pessoa, né? Fazer o quê? Firmar convênios, ser contratado pela administração direta ou indireta, promover desapropriação, instituir servidão. Então ela sai um pouco do direito público específico para a administração direta. Então o consórcio pode, em nome do interesse público assim feito, fazer uma desapropriação, impor uma servidão, emitir documento de cobrança e exercício de atividade de arrecadação de tarifas e outros preços públicos, outorgar concessão, permissão ou autorização de obras ou serviços. Tudo vai depender de qual foi a sua constituição, que é aquela carta de intenções, né, que é o chamado protocolo de intenções. Então, o que é agora o protocolo de intenções? Né? É a materialização do acordo político em um documento que, depois de ratificado mediante lei pelos entes que vão se consorciar, se transforma em um contrato para a instituição de pessoa jurídica consorciada. 2 municípios, apresenta-se o protocolo de intenções, o que deseja, esses municípios se acertam, cria-se uma lei autorizando, permitindo a realização do consórcio, é feito este consórcio e o protocolo de intenção, ele está contido lá no artigo 4º da Lei 11.107 de 95, que define o protocolo que deve ser incluído, né, necessariamente, né, algumas cláusulas que são denominação, finalidade pelo qual estou fazendo este consórcio, prazo de duração e sede do consórcio, então ele vai ter aí um prazo certo de sua vigência, identificação dos entes da federação consorciadas, quais são que vão fazer a relação, pode ser estado, município, município com outro município, município com a União. Hoje, após o advento da Lei 11.107 de 2005, foi ampliado esta autorização de realizar este consórcio, tá? Indicação da área de atuação do consórcio, então vai ser o quê? Vai ser na saúde, vai ser na educação, vai ser no meio ambiente. Enquadramento do consórcio público como associação pública ou como pessoa de direito privado sem fins lucrativos. Aqui eu só vou acrescentar uma coisa que não está aqui, mas está na legislação. Segundo a legislação,
fala que a responsabilidade do ente público é concomitante. Na verdade, ela é subsidiária, tá? Já houve um entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a responsabilidade do ente público signatário deste consórcio, né? Na verdade, ela não é uma responsabilidade solidária, ela é uma responsabilidade subsidiária, tá? Então, segundo o Consa, parece que na hora de digitar errado, mas isso é apenas para que a gente tome ciência deste fator. Agora, preste bem atenção na questão da licitação quando eu realizo consórcios públicos, tá? Então diz o seguinte: limites maiores para as faixas dos valores da modalidade licitatória, em dobro para os consórcios formados por até 3 entes da federação e em triplo para formados por maior número da federação. Então fiz um consórcio, dobro ou triplo é a medida de licitação. Então tem lá 176 mil, eu vou dobrar 176 mil, tem lá 3 milhões e 300, eu vou dobrar 3 milhões e 300, depende da modalidade, concorrência, tomada de preço ou convite, tá? Dispensa de licitação na celebração de contratos de programa com o ente da federação de administração direta ou indireta. Então, quando se realiza programas, eu não preciso licitar, eu posso contratar de forma direta. Agora, tem um outro detalhezinho ainda na licitação com relação a esses consórcios que diz assim: aplicação do dobro do percentual para a contratação direta sem licitação. Lembra que eu falei para vocês que eu posso contratar direta quando for 5%, até 10% do valor na modalidade convite, né? 17.600, 33 mil reais e 300 com relação a obras de engenharia. Neste caso, para que eu faça a dispensa, o percentual é dobrado, tá? Então eu posso usar um percentual dobrado, tá bom? E o contrato, agora chamado contrato de convênio, tá? Assim se denomina os acordos firmados entre entidades públicas ou entre estas e particulares, tendo em vista a realização de objetivos de interesse comum. Então, esses são os contratos de convênio, tá? Exemplos, tá? Que nós vamos, para que vocês possam entender. Convênio entre um Estado membro e uma associação de agricultores de família, né? Então o Estado vai lá, e isso nós já temos, e vocês já sabem, para a agricultura familiar, o Estado tem um convênio de comprar já diretamente deles. Entre a Polícia Civil e a Militar em ações conjuntas para a melhoria da segurança pública, esses são os convênios. Entre o município e a Associação de Catadores de Material Reciclável, para o estímulo da capacitação e fortalecimento institucional de cooperativas, que está lá no decreto 7.404 de 2010. Então, isso, na verdade, são convênios que eu posso realizar junto ao particular ou junto ou mesmo a duas entidades, que é o caso da Polícia Civil e da Polícia Militar, para que venham atender de uma forma mais adequada, mais célere, tá? Então, eu trouxe aqui para a gente finalizar diferença entre consórcio e convênio, tá? Simplesinho para vocês. O convênio pode ser celebrado com quaisquer entes públicos, tá? Consórcios são firmados somente entre entidades da federação, tá? De novo, ó, o convênio pode ser celebrado por qualquer ente público, tanto é que é civil com a Polícia Militar, né? Já os consórcios não. Os consórcios só podem ser firmados entre entes da federação, União, Estado, Município e Distrito Federal, tá? O convênio não resulta da criação de uma nova pessoa jurídica, é apenas um convênio entre dois órgãos, tá? Os consórcios já não. Os consórcios instituirão de uma pessoa jurídica autônoma, diferente. Então, eu faço e assim eu vou criar da seguinte, nas determinações impostas pelo convênio ou pelo consórcio do qual eu assim me precedi, tá bom? Essa é a matéria de hoje, eu agradeço a todos.